Olá, estamos no ar para mais uma emissão no vosso www.gospelcross.net. Estamos aqui para poder servir-vos, vocês que estão aí do outro lado, trazendo cada vez mais temas que de certo modo poderão manter-vos informados sobre aquilo que é a mensagem, ou seja, aquela que é a mensagem do nosso profeta William Marion Branham. Estamos de regresso, mais uma emissão Pesquisas Exatas com Josué Roberto Sassa. Esta emissão que esteve um pouco ausente, agora estamos novamente no ar. Fomos buscar um ponto muito importante. Nós somos jornalistas e pensamos por vós. Vimos os movimentos das redes sociais e tudo mais. Então, buscamos um ponto muito importante. Um ponto que nos últimos tempos tem impactado o mundo da mensagem do último tempo. Nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, entre outras, notamos que tem sido um ponto muitíssimo importante para vocês. Aperte o play e obedeça. O Ministério das Fitas. É claro que vocês têm visto, às vezes estão no Facebook, de repente alguém publica. Não, o tempo dos Efésios 4 passou. Agora é só o play. Apertar o play, irmão Branham não está aqui. E alguns até vão dizer que irmão José Branham, o filho do profeta William Marion Branham, é que tem incentivado esse ministério. Então nós, a Gospel Cross, a maior mídia na mensagem do último tempo, não poderíamos deixar isso assim sem pesquisarmos, sem entrarmos na água, sem procurarmos as origens. Começou como? Branham falou sim ou não? José Roberto Sassa no ar. Reverendo Osvaldo, Deus abençoe. Bem-vindo no www.gospelcross.net. É um grande prazer em ter o servo do Senhor aqui. Amém, amém. Eu estou grato, bastante grato por me convidarem para fazer parte desta entrevista, para darmos alguma contribuição àquilo que é o Ministério de Fitas, aquilo que é o ministério do próprio irmão José Branham, e aquilo que é a expansão dessa visão. Sem medo de errar, nós dizemos que o irmão José Branham é um profeta. O irmão José Branham é um profeta não porque nós queremos ou porque nós decidimos. O irmão José Branham é um profeta porque William Branham, ele próprio, profetizou que o seu filho seria profeta. Só compreende o Ministério de Fitas, só compreende essa evidência de que José é profeta, quem em primeiro lugar crê profundamente que William Branham é profeta de Deus. Quem profundamente acredita que William Branham tem o ministério da infalibilidade. Infalibilidade significa que tudo que o profeta já falou, já profetizou, não vai falhar. E o próprio profeta desafiou, dizendo que eu desafio que alguém venha me dizer uma profecia, uma visão que não foi cumprida. Portanto, eu vou ler aqui... Desculpa lá, reverendo pastor. Sim, sim. Pastor, eu sinto um fogo aqui. O reverendo pastor começou já, ou seja, a expor aquilo que o pastor crê. Exato. Reverendo pastor, primeiramente, acho que as pessoas lá em casa vão querer saber quem é o pastor, se é pastor local de uma igreja, uma apresentação básica, depois entrarmos bem naquilo que cá nos trouxe. Está bem. Pronto, eu pensei que ficaríamos pelo nome. Eu sou conhecido, o meu nome, vamos assim dizer, a minha identidade do bilhete, Osvaldo Mupunga Fulai. Mas durante muito tempo, na mensagem, a maior parte dos pregadores conhecem-me por Arcanciel. Deixa-me lá ver se entendi. O Fulai que a gente vê tanto no Facebook é o reverendo. Exatamente. Eu visto ali, Fulai. Exatamente. Apesar de que, bom, se for no Facebook, tem a mim como Fulai, mas tem outros irmãos também, porque é nome de família. Okay? Mas se for nas redes sociais, a grosso modo sou eu, o Fulai. E, portanto, eu sou um tempo boy, ouvimos fitas há mais
se calhar eu vou sem medo de errar há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos que ouvimos fitas, que temos uma igreja de fitas. Uma igreja de fitas. E uma igreja de fitas, sim. Captamos a visão de fitas por volta dos anos 2001, 2002. É que a gente captou a visão de fitas. Tivemos tempo para amadurecer. E por volta dos anos 2004, 2005 já tínhamos uma igreja de fitas. No Lubango. No Lubango. Naquela altura, a igreja de fitas era muito nova porque, por um lado, os pastores não estavam habituados com uma nova informação de que o irmão José era profeta, não estavam habituados com uma nova informação de que podia ir à igreja e efetivamente ouvir fitas. Era um cenário novo e então tivemos resistência por parte de muitas igrejas, de muitos pastores, mas à medida que o trabalho foi feito no Lubango, porque nós trabalhamos naquela altura não com as igrejas, mas íamos buscar os crentes que a gente ganhava das escolas e do mundo, da sociedade civil, e ganhamos naquela altura muitas almas. E mesmo a juventude, sem ter medo de errar também, a juventude que creu no Lubango em massa, naquela altura eu estava muito associada à Voz de Deus, eu fui um dos representantes da Voz de Deus, acho que entre 2003 e 2005, se não estou em erro, já faz algum tempo. E lá, com esse veículo da Voz de Deus, ganhamos algumas pessoas para Cristo, em primeiro lugar, para a mensagem da hora, e muitos deles foram capazes de ver em simultâneo a visão de fitas. Portanto, para nós, falar de fitas é a nossa vida, é toda uma vida que a gente tem. Desde 2001 até hoje, são por aí 19 anos. Exatamente, por aí. Uau, por aí. Reverendo, uau, dá para ver que estamos a falar com alguém apropriado para nos esclarecer sobre este ministério. Alguém disse para mim, irmão José, sim, convida o irmão Fulai, ele é o melhor colocado para tal. Eu estou grato por esse elogio. De facto, acho que está se referindo ao pastor Aristides. Sim, o pastor Aristides. Saudações, amigão. Homem de Deus. Aproveitamos e saudar o pastor Aristides. Amen. É um grande companheiro de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Se calhar no momento em que porque nós lemos os artigos do profeta José, já naquela altura, e captamos que havia uma profundidade no que ele estava a dizer. Eu estou a me referir ao documento. Em português está intitulado Eis aqui a minha posição. Não, o Aqui Me Encontro, peço desculpa, o Aqui Me Encontro. Do irmão José Branham. Do irmão José Branham. Ele lançou quando? Esse é antigo, eu não me lembro, deve ser 2001, 2000, isso é antigo. Se entramos nesse campo, vamos ir distante porque ele lança esse artigo, em inglês é Here I Stand, e em francês é Voici ma position. Então ele lança esse artigo quando havia muita tirania, se todo mundo podia traduzir as brochuras na mensagem ou não. E a Voz de Deus tinha uma posição, o irmão José lançou uma posição, ele disse, eis aqui a minha posição. A única mensagem, a única instituição que pode fazer as traduções da Voz de Deus, as traduções, peço perdão, da mensagem do profeta Branham, é a Voz de Deus. E todas as outras instituições que fazem as traduções das mensagens do profeta Branham, ele considerou pão roubado. Pão roubado. Exatamente. Isso quer dizer que não existe nenhuma organização que tem a autoria de fazer aquilo. Exatamente. De acordo com a Voz de Deus, de acordo com aquele documento do irmão José, o Aqui Me Encontro, em inglês, Here I Stand, de acordo com aquele documento, a única instituição que está legalizada para fazer, para tratar de todos os assuntos que têm a ver com o profeta Branham é a Voz de Deus. Mas, reverendo pastor, desculpa-me lá. Sim. Eu gostaria que o reverendo falasse um pouco da relação que existe entre o irmão José Branham e o Ministério das Fitas.
Está bem. Só terminando esse ponto, portanto, nessa senda de ideias, a voz de Deus, o irmão José deu essa posição, tem todo um documento, mas nesse documento tem muitas citações do profeta Branham, incluindo, podemos citar, a própria ordem de igreja, onde o irmão Branham estabeleceu que o irmão Sotman era o único que podia gravar as mensagens do Branham Tabernáculo. E quando o irmão José tomou a posição dele, o irmão Sotman entregou à Franquia os direitos de controlar tudo aquilo que são, vamos assim dizer, as ações do irmão Branham, vamos assim dizer, as brochuras, os livros, as cassetes e tudo mais estaria sob controle do profeta José. Daí a razão, porque tanto Billy Paulo, que era secretário do irmão Branham, do vivente do irmão Branham, quando o irmão Branham partiu, tornou-se presidente da William Marion Branham Evangelistic Association. Quando eles reconheceram, viram que José assumiu a sua posição, todo mundo veio entregar-lhe a autoridade. Entregaram-lhe a franquia da Evangelistic Association, entregaram-lhe toda a responsabilidade. A partir daquele momento, o irmão José tomou a dianteira de todos os trabalhos. É muito profundo. É o seu lugar. É o seu lugar. É muito profundo, há muita revelação à volta, há muita revelação à volta. O irmão José Branham, 6 anos antes do seu nascimento, o profeta Branham teve uma visão de que José devia nascer, de que José seria profeta. Falando só de José Branham. Só de José Branham, de que José devia nascer. A gente precisa saber. Exatamente. E então, quando o profeta diz isso numa das pregações de adoção, por volta do parágrafo 220, portanto, quando o José nasce, ele disse: José, seja bem-vindo, o papai estava à tua espera há bastante tempo. Mas antes que José nascesse, nasceu Sara. E então, as pessoas começaram a dizer: você disse que José vai vir, quem veio é Sara, então é Josefina. Um doutor disse isso. O profeta disse que aquele doutor blasfemou contra o Espírito Santo. E aquele doutor morreu logo pouco tempo depois. Não levou muito tempo. Oh, sério? Sim, porque ele terá usado expressões erradas em relação à profecia do profeta Branham e o nascimento do profeta José. Então, a irmã Meda, do ponto de vista da biologia, da ciência medicinal, ela já não podia mais ter filho, porque todos os filhos foram por via de cesariana. Estou a falar da irmã Rebeca, estou a falar da irmã Sara, eram 2 cesarianas, portanto ela já não podia ter o 3º filho. Mas o profeta disse: Deus me falou que José vem, tem que haver qualquer coisa, e José vem. Mas a respeito desse nome José, por que só José? Por que não Moisés, Davi? Por que logo o anjo frisou José? É muito profundo. Queria saber. Exatamente, porque o profeta fala disso na pregação, não sei se vou me lembrar aqui do livro. Acho que as obras são as expressões da fé, lá por volta do parágrafo 250, 280, se eu não estou errado, Deus lhe fala que terá um filho como José da Bíblia. Um filho como José da Bíblia. Como José. Da Bíblia. Semelhante a José da Bíblia. Então, porque quem era o José da Bíblia? José era o fundamento da perfeição. Porque vamos começar por Abraão, que era o fundamento da fé, Isaac, que era o fundamento do amor, Jacó, que era o fundamento da graça, e quando José nasce, era a perfeição. Tudo quanto José fazia era a perfeição. E José era o amor do seu pai. Então, esse José, por incrível que pareça, ele vai alcançar o auge do seu ministério no Egito. Vai alcançar o auge do seu ministério no Egito. E um dos elementos fundamentais do seu ministério era o armazenamento do alimento físico em tempo de fome. Lá no Egito? Lá no Egito. Somente no Egito? Somente no Egito. Por que o Egito? Nós não temos muito tempo, mas nós vamos aqui ver que o Egito é o tipo dos Estados Unidos. Como assim? Porque o Egito é o país da pirâmide. Sério? Exatamente. O Egito é o país da pirâmide.
E os Estados Unidos também é o país da pirâmide. O pastor tem prova disso que está a dizer? Claro. Onde é que tirou essa informação? O profeta fala na pregação, se eu não estou enganado, tem muitas citações. Mas entre elas, acho que a religião de Jezabel. Na religião de Jezabel, o profeta faz comparação entre os reis que passaram em Israel. Estamos a falar do rei David, estamos a falar do rei Salomão, que é uma tipologia perfeita daquilo que é os Estados Unidos da América. Estamos a falar de Abraham Lincoln e George Washington, ou melhor, George Washington primeiro e depois Abraham Lincoln. Isso é comparando Israel aos Estados Unidos. Agora, comparando Egito aos Estados Unidos, nós vamos observar que o primeiro êxodo foi com Moisés. Moisés nasceu no Egito. A pirâmide do Egito foi construída por Enoque, diz o profeta em muitas citações também. E então, quando José se torna o auge do seu ministério, foi lá no Egito. E por que os Estados Unidos é considerado o país da pirâmide? Porque no dinheiro de $1 dos Estados Unidos da América, nós vemos a pirâmide lá bem desenhada, com um olho. Esses são factos. Aí nós fazemos as ligações, a tipologia. Esse é num ângulo. Do ponto de vista da construção das 7 eras da igreja, nós começamos pela era de Éfeso, que é no Oriente, que a base é alargada, e nós terminamos nos Estados Unidos da América, onde a base é afunilada. A Bíblia diz que, da mesma forma como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. O que significava que a construção da 7 eras da igreja, que é a construção de uma pirâmide espiritual, deve começar de Israel, que é o Oriente, e vai terminar nos Estados Unidos da América, que é então o cume da pirâmide. Daí, e com o dinheiro do próprio... Não, tenho cá. E com o dinheiro do próprio... E com o dinheiro do próprio Estados Unidos da América, $1, observamos a pirâmide. Portanto, o Egito é o país da pirâmide, onde o ministério de José da Bíblia teve o seu impacto. E quando José esteve lá, uma das coisas profundas do ministério de José era a capacidade de sonhar e interpretar os sonhos. Eu vou com profundidade. Hoje nós vemos nas igrejas muitos pastores a dizerem que interpretam sonhos. Vem alguém com um sonho e ele diz que interpretou o sonho. O irmão Branham disse que interpretar o sonho é sonhar o sonho do sonhador. Quando o faraó sonhou, teve uma visão das coisas que deviam acontecer, ele chamou todos os feiticeiros e disse que cada um fale e interprete o meu sonho. Ele disse, mas faraó, nós só conseguimos interpretar o teu sonho se você nos contar o sonho. E o faraó disse, mas se você não consegue interpretar o meu sonho, se você não consegue ver o meu sonho, como é que vai interpretar o sonho? Então, quando chamaram José, José veio diante do faraó, José sonhou o sonho do faraó. Essa é a interpretação. E dentro do ministério do irmão Branham, muitas vezes, quando as pessoas vinham para contar sonhos do irmão Branham, às vezes o sonho não estava completo. Ele dizia, está faltando um elemento A e um elemento B no teu sonho que você esqueceu. Isso é a interpretação do sonho. Aí José sonhou o sonho do sonhador e viu o resultado do que virá no futuro. Daí que o faraó também foi sábio, disse, mas se você conseguiu sonhar o meu sonho, só você que pode implantar os efeitos desse sonho. Então eu vou te atribuir como governador do Egito todo. É ali onde o grande ministério de José esteve, e as pessoas poderão observar que em tudo que José fez, estou a falar do José do Egito, todas as coisas que ele fazia eram perfeitas. Porque o espírito da perfeição lhe acompanhava.
Mas agora, reverendo pastor, por que o nome de José? Ou seja, qual é a relação entre José do Egito e José Branham? Amém. Já falamos, já vimos na tipologia, De José, agora vamos trazer na realidade. Sim. O que nós podemos dizer é que Deus é soberano. E Deus, quando vai tomar uma decisão, Ele não precisa perguntar aos humanos. Nós, os homens das nações, não estamos habituados, por um lado, a lidar com Deus, por outro lado, a lidar com os profetas. Eu vejo muita gente nas redes sociais a querer pedir justificação, mas por que José é profeta? Mas o irmão Branham não fez. Deus é soberano. E quando Deus diz alguma coisa, Ele tem a soberania de o fazer. Mesmo o profeta diz que Deus não explica todas as coisas aos seus profetas. E por que vai explicar todas as coisas aos humanos? Deus veio e disse a Branham: terás um filho e o porás o nome de José. Amém? E ponto final. O profeta creu e fez daquela profecia de Deus um absoluto. Quando isso acontece a todos, quando você é um homem espiritual, Deus te fala algo por revelação ou por visão, você deve captar isso como um absoluto, como uma realidade. Daí a razão pela qual o irmão Branham podia dizer: Deus me disse que eu terei um filho que se chama José. Porque Deus lhe falou por profecia. Mas pastor, desculpa. Sim. No castiçal das eras da igreja só temos 7 lanternas. Exato. E como é que o pastor enquadraria José Branham? Sim, nós vamos chegar lá, é muito vasto. É muito vasto, vamos chegar lá. Mas eu vou responder a sua pergunta já, porque nós temos que aprofundar a questão do profeta José. Sim. O que muitos ministros não percebem, e muitos irmãos da mensagem não percebem, que quando nós estamos a falar das 7 eras da igreja, nós estamos a falar de mensageiros. Temos 2 profetas apenas. Paulo, que é o profeta da primeira era da igreja, e temos Branham, que é o profeta da última era da igreja. Esse quadrante das 7 eras da igreja é coberto por 7 mensageiros. Ok, o término da sequência de Deus falar aos homens através dos mensageiros vai terminar com o último mensageiro profeta, que é William Branham. E quando William Branham apresentou na era de Laodiceia, ele disse que o último mensageiro profeta é William Branham. Mas estamos a falar de mensageiro profeta. Nós não estamos a dizer que depois disso Deus não continuaria a falar ao povo por meio de profetas. Agora, há um elemento profundo e sobrenatural que muitos pastores não conseguem captar e vai ser novo para muita gente que vai estar em contato com esse assunto. Infelizmente eu não trouxe cá a citação, devia ter trago. O profeta diz isso na pregação, a revelação de Jesus Cristo, diz isso também na pregação, o princípio e o fim da dispensação dos gentios. É muito profundo. Por exemplo, há o facto que todo mundo fala, Apocalipse 11, que terá 2 profetas que irão a Israel. Maiores ao mesmo tempo. 2 profetas que irão a Israel. Ok, se o último profeta é o irmão Branham, como é que esses profetas vão aparecer? Significa que haverá profetas. Os profetas não terminam com os 7 mensageiros. Para Israel, não para as nações. Aí onde vamos perceber. Por isso é que eu dei as 2 citações da revelação dos 7 selos, a revelação de Jesus Cristo, na 7 era da igreja, e da profecia, da mensagem o princípio e o fim da dispensação dos gentios. Sim. O que o profeta diz? Da mesma forma como os judeus nos trouxeram a mensagem, quem nos trouxe a mensagem às nações? Foi Paulo. Paulo foi um judeu. Ele pregou nas nações. Da mesma forma, as nações pregarão os judeus. Branham queria muito ir aos judeus e vieram ter com ele. Disseram: Branham, será que os judeus vão crer no teu ministério? Ele disse: sim, eu já vi muitos rabis que creram no ministério. E ele teve a conversa com o rabi. Ele perguntou: Rabi, vocês adoram 3 deuses? Ele disse: não. Você só tem um único Deus? Ele disse: sim. Ele disse: é o que nós defendemos. Nós defendemos um único Deus. E eu, se for lá, meu ministério terá impacto. Quando ele queria ir a Israel, Deus lhe proibiu para não ir a Israel. Sim. Agora, o fenômeno que nós temos cá é que o irmão Branham profetiza que José terá a porção dobrada do espírito dele. Ok,
Se José vai ter a porção dobrada do Espírito dele... Isso quer dizer que José Brana é Brana 2 vezes, pastor? Bom, do ponto de vista espiritual, porque eu até queria ler a citação. Sim, pastor. Eu vou ler essa citação para termos argumentação. José Brana é Brana 2 vezes. Vamos chegar lá. Estou a ler a citação na pregação Rainha do Sul, pregado dia 20 de 6 de 1958. Sim, pastor. Quero fazer lembrar que José nasceu em 1955, ok? Há um mistério também aí no 55? Não, talvez não sei. Estamos a falar com alguém que está há mais de 15 anos nisso. Estamos talvez a ver não. Aqui a bagagem talvez tanta. Há muita coisa na mensagem que nós não sabemos. Eu também, quando criei na mensagem, pensava que bastava crer que o Senhor Jesus Cristo é Deus e que o irmão Branham é profeta, encerrou o assunto. Mas a mensagem é profunda. É profunda. Mas nós nadamos na praia, mas nós conhecemos a sua profundidade. Sim. Na manhã, quando eu dediquei ao Senhor, haviam vários bebês pequenos do pé e haviam mais juntamente com eles ao longo do altar. Quando eu tomei José em meus braços, não pensando no que eu estava falando, eu disse: José, meu filho, tu és um profeta. De qualquer modo, esta é a minha oração. Eu creio que será um dia. Deus tomará tudo que tem dado a mim e dobrará isto vezes dobro e colocará naquele menino. Então, quando eu partir, ele tomará o meu lugar. Portanto, essa é uma das citações. Em outra, tem muitas citações. Mas alguns vão dizer que o irmão Branham aí falou na qualidade de ser pastor de Branham Tabernáculo e tomar alguns direitos do irmão Branham, mas não a nível universal, até porque por cima de cada pastor só há Espírito Santo. Sim, porque você sabe muitos capítulos e não estamos a terminar as matérias. Porque quando se começa uma matéria, temos que terminar, depois entramos noutra, porque senão os seguidores não vão conseguir perceber a profundidade. São as perguntas que eles vão ter. Está bem, vamos chegar lá. Portanto, aqui, por exemplo, quando ele diz que ele colocará naquele menino, então quando eu partir, que ele tomará o meu lugar. Por exemplo, essa frase aqui é uma ideia. Quando ele diz que ele dobrará o meu Deus tomará tudo que ele tem dado a mim e dobrará isto vezes dobro. Esse também é um outro assunto. Depois, quando ele diz que quando eu tomei José em meus braços, não pensando o que eu estava falando, é uma profecia. Portanto, porque ele não sabia o que estava falando. O irmão Branham diz assim: quando eu vou para pregar, eu preparo o tema, sou consciente e prego. Quando é uma profecia, não sou eu que falo, é Deus que usa a minha língua. Portanto, aqui quando ele diz que eu tomei José em meus braços, não pensando o que eu estava falando, é uma profecia. Okay. É Deus que estava a falar dentro dele, porque Branham não estava falando na consciência dele. É uma profecia que ele deu. Portanto, esses elementos de profecia, tomar o dobro, essa é uma parte, mas noutra citação ele diz que ele tomará o dobro do meu espírito. Essa é uma coisa. Tomar o lugar também é outra coisa. Pronto, vamos atacar a questão que está relacionada com ocupar o lugar do irmão Branham. E também a dupla porção. Como assim? Sim, a dupla porção. O profeta diz que vai pegar a dupla porção do espírito dele, vai colocar em José. Nós podemos ver na tipologia que Deus tomou a dupla porção de Elias e colocou em Eliseu. E Eliseu, nesse ponto de vista, fez 2 vezes mais ações do que Elias. E nós podemos pregar o próprio irmão Branham, quando Jesus Cristo dizia: aquele que crer em mim fará obras maiores, que o irmão Branham teve a porção de Jesus, a dupla porção, e vemos que o irmão Branham efetivamente fez mais ações do que o Senhor Jesus. Quando ele dizia na pregação sinal, Jesus Cristo teve mais sucesso no meu ministério do que no seu próprio ministério. Portanto, quando nós observamos José, nós estamos a ver numa era profunda. Eu vou cá dizer algo que é muito emocionante, que às vezes nós não conseguimos captar isso. O Senhor Jesus Cristo multiplicou, suponho eu, 2 peixes e 5 pães, ou é o contrário? 2 peixes e 5 pães, estou certo, né? É isso, ele multiplicou os pães e os peixes, vamos assim dizer. E alimentou 5.000 pessoas. Foi um milagre. Moisés trouxe o pão dos céus. O povo estava a caminhar pelo deserto, mandou vir o pão e carne dos céus.
Foi um milagre. Pastores, como lá, restam-nos apenas 10 minutos. 10 minutos? E ainda não falamos quase aquilo que nos toca, que é o Ministério das Fitas também. O reverendo pastor até aqui falou de José e foi uma grande bênção. Eu aprendi, o pessoal aí em casa também estou em crer que aprenderam. Sim. Reverendo pastor, a respeito da pergunta que fiz, por cima de cada pastor só há Espírito Santo. Vou chegar lá. Tem um ponto importante que eu quero falar e vou encurtar. Portanto, há um milagre que acontece no ministério de José, que é semelhante ao José da Bíblia. Sim. O que acontece? O irmão José Branham consegue milagrosamente alimentar a esposa do mundo inteiro com alimento espiritual. E deixa-lhe dizer, desde o tempo que houve Samuel, um grande profeta, atuou em Israel. Houve Moisés, um grande profeta, atuou em Israel. Existem profetas maiores e menores. José Branham está enquadrado onde? Esse negócio de profeta menor, eu não sei de onde saiu. Não, o que existe... Amos foi um profeta menor, Esdras. Exatamente. Porque as discussões que existem nas redes sociais não são fundamentadas porque um profeta maior é diferente de um profeta local. Na Bíblia, um profeta menor, como Esdras, como você acabou de citar, são profetas que se calhar tiveram uma extensão e poucos livros e pouca atuação. Mas um profeta local é um profeta que atua dentro da sua igreja, ou dentro do ministério. Efésios 4. Dos Efésios 4, por exemplo. Mas um profeta que tem uma atuação de expansão mundial, não pode ser. Daí é o que eu estava a explicar. Porque mesmo Moisés foi um grande profeta. Ok? Foi um grande profeta. Mas o grande profeta, ele atuou no povo de Israel. Nós estamos a ver hoje, no tempo do irmão José, um trabalho de extensão mundial. José não alimenta só os Estados Unidos. José do Egito só alimentou as pessoas do Egito. Era um país. Hoje, o José Branham alimenta o mundo inteiro. Não, mas essa alimentação do José Branham tem a ver com as fitas do irmão Branham ou José Branham tem mensagem? Esse é um mistério. Esse é um mistério porque eu não sei se eu vou poder esclarecer cá. Esse é um mistério. Portanto, a mensagem é muito vasta, se calhar esses 30 minutos não eram suficientes. A mensagem, Moisés era um profeta no primeiro Êxodo, Deus chamou ele como profeta, mas Moisés não conseguiu meter o povo na terra. Josué fez esse trabalho. Jesus Cristo veio no segundo Êxodo, tinha muito impacto, muito espaço, mas Paulo é que deu o assento da ordem da igreja e meteu o fundamento da ordem da igreja. O irmão Branham veio com uma missão, mas o indivíduo que vai assentar e levar a igreja ao rapto é o irmão José. Na semelhança, estamos a falar dos 3 êxodos. Primeiro êxodo com Moisés, segundo êxodo com Jesus e terceiro êxodo com o irmão José. Portanto, isso anda junto. Portanto, da mesma forma, quando Moisés foi, Josué ficou agarrado à mensagem, à lei de Moisés. Da mesma forma, quando Branham foi, nós ficamos agarrados à lei que nos é dada, que é a mensagem que o nosso Moisés deixou, que é William Marion Branham. Isso quer dizer que José Branham tipifica Josué na Bíblia? Exatamente. Mas o irmão Branham diz que Josué é o tipo do Espírito Santo. Exatamente. José Branham é o Espírito Santo? Exatamente. Não é que ele é o Espírito Santo, é que o Espírito Santo está nele. Significa, o facto dele ter a porção dobrada do Espírito do irmão Branham, o Espírito que está no irmão Branham é o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo em proporções maiores do que nós temos. O José Branham? Exatamente. Daí que a realização das ações que ele faz são superiores. Por exemplo, só para lhe dar um protótipo das obras maiores que ele faz em relação ao irmão Branham. O irmão Branham, quando pregava a rádio e as televisões, pregava numa estação dos Estados Unidos da América só. Hoje, quando nós ouvimos a fita, é o mundo inteiro. São milhares e milhares de pessoas que ouvem. O irmão Branham, quando distribuiu o alimento, era nos Estados Unidos. Hoje, quando o alimento vai pelo mundo inteiro, nós temos hoje uma capacidade de pessoas que ouvem mensagem no mundo que nnunca ouviu antes. Mas agora, pastor, há pastores locais que não estão nisso. Será que não vão no céu? Há pastores que negam a recomendação do irmão José? É assim, temos 2 elementos. Por um lado, a revelação é progressiva. Mesmo nos apóstolos, quando Pedro disse que tu és Cristo, Filho de Deus vivo, o Filipe não tinha visto. Filipe disse, mostra-nos o Pai, a revelação é progressiva. Portanto, há muitos pastores que estão atrasados e há outros que estão adiantados.
Mas há outros também que não são eleitos. Ser pregador não significa ser salvo. Há muitos pregadores que não são de Deus. Mas agora, desde que tem a semente, chegará até a revelação. Se é eleito, ele vai ver. Mas agora, se não ver. Se não ver é porque não é eleito. O pastor que não ver esta revelação das fitas é porque não é eleito. Não é eleito. Não é eleito. Não é eleito. Se é eleito, ele vai ver. Se é eleito, ele vai ver. É assim, parece brincadeira. Sim, reverendo pastor. E, como Jesus Cristo disse, que se vocês crescem em Moisés, deviam crer em mim. Moisés falou de mim. Se nós crer em Branham, vamos ver José, porque Branham falou de José. Branham falou que José vai estar no Branham Tabernáculo. Branham falou que José vai estar no lugar dele. Branham falou que José vai ter a dupla porção do Espírito dele e vai continuar com a mensagem. Lembra-se? Não terá nova mensagem, só vai continuar com a mensagem. Exatamente. É a tipologia de Moisés e Josué. Okay. É a tipologia de Moisés e Josué. Okay. E quando, mesmo no tempo de Paulo, esse é profundo também que eu vou falar. Pode falar. Tem poucos minutos, mas isso é profundo. No tempo de Paulo, a igreja de Colossos, a igreja de Timóteo, a igreja de Éfeso. Timóteo não pregava, nem Éfeso não pregava. O que é que faziam? Liam as cartas de Paulo. Paulo escrevia carta aos Coríntios, carta aos Colossos, carta aos Efésios. Não, mas irmão Branham. E eles liam as cartas de Paulo. Pastor, deixa-me lá ver se entendi. O reverendo pastor está contra os pastores que pregam em suas igrejas? Não estou contra. O irmão José diz que o verdadeiro ministro de Deus deve colocar as fitas. É assim, nós pastores, como dizem em Efésios 4, somos como pastores. Como pastor, como evangelista, mas temos o verdadeiro pastor, o profeta, o irmão Branham. O verdadeiro pastor, nós somos colaboradores, somos auxiliares do irmão Branham. Não é normal que numa igreja o auxiliar prega mais tempo e o principal prega pouco. Nós temos que dar mais tempo ao profeta e não estar aí para auxiliar o irmão Branham. Ao pastor principal. O pastor principal, a voz autorizada. Porque quando o irmão Branham me fala, os demônios desaparecem, até hoje as pessoas são curadas. São curadas e milagre acontece. E quando nós trabalhamos nessa revelação de que vamos nos juntar ao sobrenatural, porque o irmão Branham diz que eu sou vosso irmão, né? Sou um pecador, vosso irmão. Mas quando o anjo desce, eu sou a voz de Deus para vocês. Mas vamos lá. O profeta Branham dá duas posições, do irmão Isaacson e do irmão Peregrine. Sim. Ele vai dizer que o irmão Isaacson preferiu apertar o play, o irmão Peregrine preferiu repetir a mesma mensagem que o irmão Branham pregara, ou seja, pregou. Sim. Mas o irmão Branham apoia a posição de Peregrine. E Peregrine nunca, bem, pelo menos eu nunca li um arquivo onde dizem que o irmão Peregrine só apertava o play. Tá bem. Estamos a falar de individualidade, estamos a falar do irmão Peregrine. Alguém cheio do Espírito Santo. Que é um bom irmão, que é próximo da família Branham. Estamos a falar do irmão Isaacson, que é uma família muito profunda. Alguns até pensam que o Ministério de Fitas terá começado na casa deles. O irmão Branham já pregou na casa da família Isaacson, se eu não estou errado. Eu não sei se estou errado, mas é isso. Sim, já. Então, Dia de Vitória, Shalom. Exatamente, ainda bem que se lembra. Exatamente. Então, nessa perspectiva, nós não podemos nos apegar ou no que o irmão Isaacson fez, ou no que o irmão Peregrine pensa fazer. Nós ficamos com o que o irmão Branham diz. E além do irmão Peregrine e do irmão Isaacson, há tantos irmãos na Bíblia que o irmão Branham falou. Por exemplo, por que não pegamos outro irmão que era o irmão Sotman, o amigo do irmão Branham? Não houve ninguém nas mensagens que o irmão Branham dizia que era amigo dele como era o irmão Sotman. Mas apertar o play é uma obrigação. Apertar o play, isso é que eu queria ler. Deixa eu só ler aqui uma citação. A última citação, que seja mesmo aquela... Eu só vou ler as partes importantes. Diz assim que 31, diz assim: tentando fazer estas fitas para um ministério internacional. Só estou a ler aqui os extratos importantes. Um ministério internacional. Exato. As fitas. Agora, vou ler a parte importante. Diz assim: o ministério de fitas é uma coisa mundial em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias. Testemunho, parágrafo 19. Testemunho, desculpa, vou citar aqui. Testemunho pregado
em 63, de 11 de 28, acho que é amanhã, no parágrafo 19. O Ministério de Fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem de ser traduzida, na Alemanha e assim por diante. E tem fitas que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas nos seus ouvidos e tocam uma fita. Enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outras línguas, trazendo isso diante de centenas e centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo. Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas línguas diversas, em tribos ao redor do mundo, recebemos notícia deles através do correio. Os ministros só traduzem as fitas. As fitas estão a tocar e os ministros ficam aí. Acho que é isso que eu entendi. É isso, mas eu ouvi, aliás. É isso. Há outro elemento importante. Diz assim, na mensagem, o sinal 63 de 09 de 1. Portanto, o sinal diz assim: vejam, também estou falando nas fitas, vocês também. Eu não digo aqui na igreja. Provavelmente milhares e milhares ouvirão a fita, vejam. Isso é um ministério. Haverá alguém que entrará em Jericó, você sabe, com uma fita. Então nós queremos agarrar aquela semente predestinada quando ela entrar ali. Portanto, o Mumambaram fala no sinal que alguém vai entrar com a fita e vai agarrar a semente predestinada. Portanto, o que vai agarrar a semente predestinada é a fita. Pastor, já estamos ao fim, mas todo ministro de Efésios 4 repete as fitas. Não repete. Não, mas eles pegam as brochuras. Vamos ler Irmão Brana, no sermão X. Não repete as fitas. Muitos ministros dizem que repetem as fitas, mas não repetem as fitas. Qual é a diferença? Por exemplo, se eu estiver a ouvir fita de 1 hora, eu tenho 1 hora de citação do Irmão Branham. Se você estiver a ouvir um pregador em 2 horas, você pode ter 2 citações do profeta. Okay. E depois o que você vai ter do resto são pensamentos, são posições, são interpretações, e corremos no risco daquilo que o profeta diz. Há 3 coisas que nós não podemos fazer: mal colocar, mal posicionar e deslocar a palavra. Isso quer dizer que não há um Efésios 4 que repete Brana 100%. Não existe. Além de apertar o play. De acordo com o irmão José, o verdadeiro ministro é aquele que aperta o play. Que aperta o play. Agora, só para dar aqui um preâmbulo. Isso não significa que o pastor, na sua congregação, não vai ter algum momento de exortação. Pode, por exemplo, vamos supor que nós temos quarta, sexta e domingo, ok? O principal do nosso serviço é deixar o irmão Branham pregar. Ele é o pregador principal, ele é o pastor da era. Ele é que vem para trazer a mensagem. O pastor tem muito serviço a fazer. Ele deve consagrar os bebês, deve enterrar os mortos, deve consagrar os casamentos, deve aconselhar os casados e pode exortar daqui a acolá uma outra, mas o serviço principal é deixado para o irmão Branham para fazer. A pregação da palavra. Exatamente. Reverendo Pastor, sinceramente é a Gospel Cross o vosso entrocamento religioso. Sim. Então nós, a Gospel Cross, gostamos e apreciamos bastante o Reverendo Pastor. O Reverendo Pastor aqui mostrou algo muito diferente. Sim. Uma bagagem muito cheia. E nós, a Gospel Cross, nos sentimos lisonjeadas por muito isso. Obrigado. Que Deus abençoe ricamente o Reverendo Pastor. Sim. O Reverendo mostrou aqui uma bagagem fora de comum e espero que seja a visão certa. Sim. Sou jornalista, não tenho posição. Exatamente. Que Deus abençoe bastante. Amém. E que prossiga neste caminho. Amém. Muito obrigado. Dá para ver que não terminou mesmo. O reverendo foi mostrando aqui a missão de José Brana. Não terminou, e também do Ministério das Fitas. Tivemos que pular, né? Tivemos que pular e tudo mais, até porque o realizador também dava sinal do tempo, e é normal, até porque nós trabalhamos no espaço do tempo. Mas, porém, nós, nas próximas ocasiões, teremos novamente o irmão Fulai, e ele que vai ainda nos esclarecer
vai explicar, vai dar a visão mais clara daquilo que ele crê sendo a verdade. Que Deus abençoe. Pesquisas Exatas de regresso no ar com Josué Roberto Santos. Saudações ao nosso manager, Edi João Gonza. Que Deus abençoe ricamente, ricamente, ricamente. Que Deus abençoe ricamente o reverendo pastor Camalando. O reverendo pastor Camalando disse algo que chegou até a nós do seu púlpito, agradecendo bastante pelo trabalho que estamos a fazer. Que Deus abençoe o reverendo e ore por nós. E também ao reverendo pastor Cláudio Bula. Deus abençoe o reverendo pastor Daniel Ngong e vários outros pastores que têm sustentado a Gospel Cross português. José Joazá, comólogo, Shalom. X-Design James do outro lado, que Deus abençoe ricamente. E o nosso manager internacional, irmão Richard Cabeia, que Deus abençoe ricamente. Também a equipa toda que esteve por trás da câmera, são tantos, até que se eu citar, não sei, Oncle Joe, entre outros, que Deus vos abençoe ricamente. Estamos juntos, Shalom, até a próxima emissão. Mas a gente promete que esta emissão não acabou por aqui, porque o reverendo mostrou aqui uma bagagem fora do comum. Deus abençoe. Amém.